Em sua hora mais sombria, quando mais precisar dela, sua luz vai traí-lo. Ouve-me, por favor! Eu perdi meu mundo. Será mesmo que conhecemos a luz? Quem são os que vieram antes dos Dainês? Adoradores da luz? Por que os Naros não falam deles? O que aconteceu no passado de Xalatar que tem relação com a luz e os Naros? É isso que vamos revelar para vocês nesse e nos próximos vídeos desse quarto Mega Teorizando, que vocês estão curtindo muito, com mais de 100 likes no último vídeo. Chris Soares comentou, e acabei esquecendo de falar, excelente vídeo, brigadão lendários, por todo esse apoio, e a vocês membros que têm nos apoiado até aqui. Lembrando que a nossa campanha Upgrade Lendário continua, cada like, comentário, hype, essa valeu, seja membro, nos ajuda demais a alcançar o objetivo e a evitar que os nossos teorizandros parem de acontecer. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Ah, André, mas o objetivo de Xalatar não é consumir a alma do mundo? Devorar Azeroth e se tornar a criatura mais poderosa do universo? Também é a resposta, mas se você assistiu o terceiro Mega Teorizandro, então sabe que o objetivo de Xalatar não é somente absorver a alma do mundo de Azeroth e se tornar mais poderosa. Devemos voltar ao passado, quando Xalatar era só uma mortal. Dizem que eu sou a emissária do caos. Que sou a lâmina do Império Negro que não mais existe. Já contaram muitas histórias sobre mim. Sim, Xalatar um dia já foi, como nós, um Hellis mortal. Na cinemática Supremacia, enquanto ela tenta convencer Shal-Hadar a se juntar a ela e a Hoste Devoradora, ela fala de seu passado. Ela diz: mas vou dizer a verdade que nenhum vivente jamais ouviu. Há muito, muito tempo, eu era mortal, assim como você. Claro que aqui lembramos um pouco da história de Gul'dan. Vocês lembram? Não há ninguém vivo que tenha ouvido falar da aldeia onde eu nasci. E ninguém mais vai ouvir. Interessante que Xalatar e Gul'dan tenham isso em comum. Mortais que em vida sofreram horrores indizíveis e que as suas cicatrizes tornaram eles verdadeiros vilões, não somente maus ou cruéis, mas principalmente implacáveis. Mas voltando aqui para a história de Xalatar, ela diz: há muito, muito tempo, eu era mortal, assim como você. Aqui eu lembrei de quando ela falou com Arator, enquanto a Hoste Devoradora invadia Quel'Thalas. Assim como Arator teve a sociedade, o seu mundo, Azeroth, invadidos pelo caos, assim como Shal-Hadar teve o seu mundo, Karesh, invadido pelo caos. Xalatar também passou pelo mesmo apocalipse, assim como Karesh, o mundo de Xalatar foi encontrado, atacado e finalmente consumido pelo caos. Acreditamos que tenha sido por ele, Dimensius, o último Void Lord. Afinal, é dito que ele aceitou ser a emissária dele. Eu perdi meu mundo. Mas, antes de o seu mundo ser consumido pelas forças do caos de Dimensius, assim como os Etéreos em Karesh, Xalatar e seu povo lutaram. Está claro que eles lutaram pelo cordão com o símbolo da estrela dourada e pelas marcas no rosto dela, também douradas, e principalmente pelos olhos dourados. Está claro que Xalatar e seu povo serviam a luz, e óbvio, foi com a luz que eles lutaram contra o caos. Agora vem comigo nessa sequência de eventos e presta muita atenção em cada detalhe, porque no final você vai entender uma verdade bombástica que muitos não entenderam até aqui.
Devemos lembrar que na luta de Arathor contra as criaturas do caos que atacavam Quel'Thalas, Xal'atatar falou nos pensamentos dele. Pode sentir. Não pode, Arathor. Aqui, você se pergunta, sentir o quê? O que Arathor está sentindo, Andro? Na batalha por Quel'Thalas, em game, ele diz: A vanguarda acredita na luz. E eu também. Mas já senti ela me enchendo de ira e... não sei o que pensar quando isso acontece. Enquanto você luta com os inimigos, a luz vai alimentando uma raiva dentro de você, até que ela se torne a ira, que é o limite máximo. E quando Arathor sentia essa raiva aumentando nele, ele sentiu também que algo estava, como a Xal'atatar disse. Há algo errado. Sim, algo estava errado. Xal'atatar continua falando. Antes tão confiante na luz que impunha. E agora, Arathor sentia medo, incerteza. A força que deveria lhe apoiar e lhe ajudar estava alimentando a sua raiva, a mesma luz que prega a paz e o controle. E observe bem esse detalhe. Uma faísca da luz toca Arathor, seus olhos queimam em luz, por um instante. Mas ele balança a cabeça, como se estivesse se negando a se submeter à ira da luz. E continua a batalha contra a criatura do caos. Xal'atatar continua. Seus olhos foram finalmente abertos. Justamente pelo que eu acabei de dizer. Por um instante, a luz tenta tomar ele, tenta preencher ele com a ira da luz, mas ele percebe e afasta isso dele. É aí que a Xal'atatar percebe que ele sente o que a luz está tentando fazer. Xal'atatar percebe que o Arathor entendeu e o que está acontecendo ali. A luz estava tentando tomar ele e fazê-lo explodir. Na ira da luz, a Xal'atatar então continua falando. Você luta com tanta convicção, mas sua luz vai traí-lo. Isso é pesado. Sim, os olhos dele foram abertos. Não para ver o que está ali diante dele, mas para ver o que não pode ser visto. As emoções, as convicções e principalmente as ações da luz que pouco a pouco levaram ele a um frenesi, levaram ele à ira. Mas de que forma a luz poderia traí-lo? A luz já traiu alguém? É possível? São perguntas que você pode se fazer enquanto vê tudo isso. E a Xal'atatar talvez saiba a resposta. Ela continua falando. Em sua hora mais sombria, quando mais precisar dela, sua luz se tornará ira! Aqui eu vislumbrei o que a Xal'atatar tentou dizer. Sim, no conto da Liadrin que o seu pai lhe ensinou sobre a luz. Pai, o que é a luz? Bem, minha querida Liadrin, vou lhe dizer o que eu acredito. Defendam a nascente do sol! Que a luz guie meus passos e ilumine o meu caminho. Em um mundo que é cruel e impiedoso. Mas foi quando o pai dela lutava contra o flagelo. Foi quando ele chamou por salvação. Foi quando ele mais precisou da luz. Que ela, a luz, traiu ele. E quando a luz me atravessa, quando me torno um com tudo o que é sagrado, eu sei que a escuridão jamais prevalecerá. Isso não foi diferente de Liadrin, que quando era somente uma sacerdotisa, ela clamou à luz para curar, e a luz não veio. Não. Luz que me atravessa. Leve tua graça. Ouve-me, por favor. Ouve-me, por favor. E aqui não foi muito diferente de Arthas, que quando estava em Northumbria com as suas tropas, em meio às batalhas, o príncipe tentou curar as suas tropas e acabou não conseguindo. Segundo ele, Arthas,
A luz estava fraca demais ali. Ele mal podia sentir ela. Sim, eu vejo sua devoção à luz e sinto a dúvida anuviar meu coração. E não podemos esquecer do momento mais recente, quando Liadrin clamou à nascente do sol por salvação mais de uma vez. A luz negou-se a olhar para ela. A luz a ignorou, a abandonou, a traiu. A luz guia cada um dos meus passos e ilumina meu caminho. A luz me atravessa e, pela graça dela, eu me uno a tudo o que é sagrado. A luz guia cada um dos meus passos e ilumina o meu caminho. A luz me atravessa e... Do mesmo modo, quando um dia Xal'atá suplicou a luz para salvar o seu mundo, para salvar seu povo, a luz não lhe deu salvação ou paz, mas sim a ira, exatamente como Arator. É do mesmo modo que depois da ira, Arator esteve alquebrado no chão. Xal'atá também. E depois da ira, assim como Arator, E não lhe restará nada além de cinzas. Xal'atá também viu seu povo e seu mundo em completas cinzas. Isso fica muito claro nessa cena de Arator no chão quebrado e rachado. A mesma coisa vemos na cena de Xal'atá quando ela está no chão. O chão também está rachado, deixando claro que o que vimos acontecer com Arator é exatamente o mesmo que aconteceu com Xal'atá e o seu povo. A grande diferença é que Arator ainda está vivo e conseguiu rebater as forças do caos. Já Xal'atá provavelmente foi a última viva. E essa só teve o caos para lhe abraçar, já que no momento da sua ira, pelo que vemos na cena, ela acabou queimando todos que estavam ao seu redor. Todos se tornaram cinzas. E não lhe restará nada além de cinzas. Continua. No próximo, Teorizandro. Veja todas as culturas de Azeroth que canalizam a luz, de Eluna a Grau, passando por Anshi. Mas a luz não distingue amor de ódio.